Uma força da natureza. Driblar tendo pernas tão tortas e driblar como ninguém, eis o mistério de Garrincha que eu não ouso explicar. Driblar tendo uma perna mais curta que a outra e driblar como ninguém, eis o mistério de Garrincha que tu não ousas explicar. Driblar tendo um desvio na espinha dorsal e driblar como ninguém, eis o mistério de Garrincha que ele não ousa explicar. Driblar tendo a bacia deslocada no sentido oposto ao desalinho das pernas e driblar como ninguém, eis o mistério que não ousamos explicar. Driblar quase sempre para o mesmo lado, repetindo o gesto para 1000 vezes afirmar-se negando o próprio conceito de drible, eis o mistério que não ousais explicar. Driblar, como já ouvi driblar, tendo o ombro enfaixado, o braço imobilizado, a clavícula quase quebrada, e driblar como ninguém, eis o mistério de Garrincha que eles não ousam explicar. Driblar e driblar com tanta graça e naturalidade, eis o mistério de Garrincha que só Deus pode explicar. Olá, meus amigos de Arregui na área. Eu li para vocês aqui um texto de Armando Nogueira sobre o personagem dessa semana, Mané Garrincha, que estaria completando, nesse dia 18 de outubro, 84 anos. Vocês têm uma ideia de quem foi Garrincha? Para mim, Garrincha está num Olimpo, mesmo Olimpo de Pelé, de Maradona, de Di Stéfano, de Messi. Vá lá, o Cruyff também está nesse Olimpo. O Garrincha foi um monstro, um gênio, o mais chapliniano de todos os jogadores de futebol que esse esporte mais do que secular produziu. E Garrincha brilhou numa época em que havia pontas direitas de sobra por todos os times brasileiros. Julinho, Cláudio, Joel, Maurinho, Telê, Dorval, Sabará e, acima desses todos, o Mané. Manuel Francisco dos Santos, fluminense de Pau Grande, um distrito de Raiz da Serra, ali ao lado de Magé, perto do Rio, perto da estrada que vai para Teresópolis. Garrincha saiu para brilhar em campos do mundo, mas Pau Grande nunca deixou o Garrincha. Sempre no mundo dele havia um Pau Grande, onde ele jogava as peladas dele com os amigos, swing, pincel, com os grandes amigos da fábrica em que ele trabalhava. Ele saiu para brilhar nos campos do mundo, notadamente no Botafogo. Ele foi o segundo jogador com mais jogos na história do Botafogo e o terceiro artilheiro da história desse time. Haja visto que ele não só dava gol para os outros fazerem, ele consagrava artilheiros, mas ele também fazia muitos gols. Muita gente conta que viu o primeiro treino de Garrincha do Botafogo. Se todo mundo que conta que viu estivesse lá mesmo, General Severiano teria batido seu recorde de público histórico. Não foi bem assim. Conta a lenda, eu não sei até que ponto é verdade, que ele botou uma bola debaixo das pernas do Nilton Santos e que o Nilton Santos, já na condição de craque do time, aconselhou ou intimou os dirigentes a contratar o Garrincha definitivamente. Certo é que ele foi contratado e logo na estreia contra o Bom Sucesso, uma vitória de 6-3, ele já foi fazendo gol, em 1953. Garrincha jogou no Botafogo até 1965. Foi responsável direto pelos títulos cariocas de 1957, este sob a direção de João Saldanha, com uma vitória de 6-2 sobre o Fluminense, 5 gols do Paulinho Valentim, quase todos eles saídos de passes do Garrincha. Esse jogo foi fundamental para que Garrincha estivesse entre os 22 convocados para a Copa do Mundo de 58 na Suécia. Inicialmente reserva do Joel, ponta do Flamengo, mas já no terceiro jogo ele entrou no time para não sair mais e fez os 2 minutos, protagonizou os 2 minutos mais deslumbrantes da história do futebol brasileiro. O Brasil, com 2 minutos de jogo contra a União Soviética, mostrou que era outro time, que já passava a ser um sério candidato ao título, e Garrincha brilhando pela ponta direita. Ele botou bola na trave, ele levou à loucura os defensores soviéticos. O Brasil embalou, foi campeão do mundo e a carreira do Mané explodiu, tanto no Botafogo quanto na seleção. Em 1962, com a contusão do Pelé no segundo jogo, Garrincha puxou para si a responsabilidade de ser ele e seu Pelé. Ele jogou para burro. É verdade que o time era base do Botafogo, ele estava acostumado a jogar com o Amarildo, substituto do Pelé, com o Didi, com o Nilton Santos, com o Zagallo. Então, nesse ataque todo do Botafogo, o Garrincha brilhou, despontou, jogando pelo meio, fazendo gol de pé esquerdo, de falta, de cabeça. Ele foi o astro da Copa do Mundo. Seria até uma injustiça histórica tirar o Garrincha da final da Copa contra a Tchecoslováquia, porque ele era para não ter julgado esse jogo. Ele foi expulso contra o Chile na semifinal por devolver um dos vários pontapés que levou do Eládio Rojas.
E ele acabou julgando beneficiado por uma manobra de bastidores. O bandeirinha Esteban Marino, que apitava pela Federação Paulista, foi tirado do Chile às pressas, levado de volta para o Brasil e não pôde depor no julgamento sumário que se fez lá e absolveram o Garrincha, ele jogou na final. Não brilhou na final, é verdade, ele estava com febre, mas é emblemática aquela cena do Mané parado com a bola e 3 tchecos diante dele, estáticos. Essa cena é captada pelas lentes do Alberto Ferreira, no Jornal do Brasil, por exemplo, é uma das mais emblemáticas da carreira do Garrincha. 1962 é um ano emblemático na carreira do Garrincha, porque não foi só a carreira como jogador, é na carreira do cidadão também. Ele iniciou ali um romance com a Elza Soares, um casamento duradouro, longo, mas muito intempestivo e muito cheio de altos e baixos. E em 62, além do título mundial pela seleção brasileira, foi talvez a última grande apresentação dele na final do Campeonato Carioca de 62 contra o Flamengo. O Botafogo já tinha ganho no ano anterior, o Carioca, em 61. Em 62, com uma vitória de 3-0 e um show de bola do Garrincha, ele sacramentou o bicampeonato. Talvez tenha sido o último grande jogo do Mané. A partir dali, a decadência, os joelhos avariados pelas várias contusões, o alcoolismo muito pronunciado, prejudicaram bastante a carreira dele. Em 65, ele foi vendido para o Corinthians, ainda foi convocado para a Copa do Mundo de 66, quando já não deveria ser, dava um pouco de pena ver o Garrincha naquele estado. Ainda assim, ele fez um gol de falta na estreia contra a Bulgária, mas contra a Hungria os anos pesavam, todo mundo via que os anos pesaram, o Brasil perdeu de 3-1 naquela que foi a única derrota dele pela seleção brasileira. Em 60 jogos, ele foi perder logo o 60º, o último, para a Hungria. O Brasil deu vexame na Copa, foi eliminado e a carreira do Garrincha cairia a partir dali. Mas a memória dele permanece para sempre, foi um dos grandes monstros sagrados da história do futebol. Até a próxima semana.